Esquece tudo que você acha que sabe sobre herança Uhtira, esquece a ideia de que o legado de Itachi morreu com ele, e principalmente esquece a noção de que Sarada é apenas mais uma na história. Porque se essa teoria estiver certa, Sarada pode estar prestes a herdar a arma mais lendária de todo o universo de Naruto. Sim, estamos falando da espada Totsuka. E quando você entender o porquê, você vai perceber que isso não é coincidência, não é fanservice, não é acaso, é destino. Antes que você pense, lá vem teoria maluca, calma, porque quando a gente conecta os pontos, isso começa a fazer sentido de um jeito assustador. E deixa eu já te avisar, depois desse vídeo você nunca mais vai olhar para Sarada da mesma forma como antes. Respira fundo, se ajeita aí no sofá, pega o refrigerante e a pipoca. Mas, antes da gente mergulhar nessa análise insana, eu já te peço, deixa seu like, se inscreve no canal Pausa Nerd e ativa o sininho para não perder nenhuma análise ou teoria que eu trouxer aqui no canal. E compartilha com seus amigos e deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre essa análise insana. Ou só comente, Sarada Uchiha, a herdeira da espada Totsuka. O canal precisa muito dessa força, e cada comentário de vocês ajuda demais a gente a continuar produzindo esse tipo de conteúdo aqui para o canal. Dito tudo isso, vamos embora para o vídeo? Antes de qualquer coisa, eu preciso ser honesto com você. Essa não é uma teoria cheia de confirmações oficiais, entrevistas ou página de databook. Essa é uma daquelas teorias que nascem das observações, da leitura atenta, da conexão entre personagens, daquilo que o roteiro não grita, mas sussurra. E sabe o mais interessante? Essa teoria não nasceu só da minha cabeça. Ela surgiu em conversas com vocês lá no meu canal do Instagram. Então, se você não me segue lá de agora em diante, nos comentários, no direct, nas mensagens, gente dizendo, cara, Sarada e Itachi são muito parecidos. Já reparou como ela lembra ele? Tem algo estranho nessa construção da Sarada Uchiha. E quanto mais eu lia, mais eu percebia, vocês estavam certos. Sarada e Itachi têm muito mais em comum do que a maioria das pessoas percebe. E não é só porque os dois são Uchiha. Pensa comigo, os dois têm essa aura mais séria, os dois falam um pouco, mas quando falam é direto. Os dois carregam uma maturidade que não combina com a sua idade. Os dois se vestem de tons escuros, puxando para o preto e para o vermelho. Os dois usam Sharingan de forma estratégica, inteligente e principalmente calculada. Mas principalmente, os dois usam o poder para proteger, não para dominar. Isso é raríssimo entre os Uchihas. Itachi usou seu poder para proteger Konoha das sombras, protegeu a vila, protegeu Sasuke, mesmo sendo odiado, mesmo sendo caçado, mesmo sendo tratado como vilão. Ele aceitou ser um monstro para que outros pudessem dormir em paz. E Sarada? Sarada despertou o Mangekyou Sharingan, não por ódio, não por vingança, não por perda, mas para proteger Boruto Uzumaki. Mesmo sabendo que isso poderia custar caro, mesmo sabendo que poderia ser mal interpretado, mesmo sabendo que poderia se machucar, ela escolheu proteger. Percebe o padrão? Enquanto a maioria dos Uchihas foi consumido pelo ódio, vingança, orgulho, ego, Itachi escolheu o sacrifício e Sarada escolhe o dever. Itachi carregou o peso de destruir o próprio clã para evitar uma guerra civil. Ela abriu mão da própria vida, da própria honra, da própria felicidade, de tudo por um bem maior. Sarada, por sua vez, engole os próprios sentimentos, esconde o que sente por Boruto, coloca seus desejos de lado, porque acredita que isso é necessário para se tornar uma Hokage, para proteger a todos, sem exceção. Dois Uchihas quebrando o ciclo do ódio, dois Uchihas escolhendo a responsabilidade ao invés do conforto. E é aqui, exatamente aqui, que a teoria começa a ficar perigosa, porque parece que o próprio Kishimoto Ikimoto faz questão de reforçar essas semelhanças, no visual, na postura, na forma de agir, na maneira como Sarada é enquadrada nas cenas, na forma como ela observa, na forma como ela se cala. Nada disso é aleatório. E agora vem a pergunta que muda tudo. E se o próximo grande upgrade de Sarada Uchiha for a espada Totsuka? Sim, a mesma espada lendária de Itachi Uchiha, a espada que sela qualquer coisa que toca, a arma que praticamente não tem defesa, a lâmina que transforma qualquer inimigo em nada. E eu sei que agora você deve estar pensando, não, isso é viagem demais, mas calma, porque não é tão impossível assim.
A primeira coisa que a gente precisa lembrar é: nunca foi explicado de onde Itachi Uchiha tirou a Totsuka. Nunca foi mostrado como ele conseguiu essa espada. Ela simplesmente apareceu. E isso é muito estranho, porque em Naruto quase tudo tem origem, quase tudo tem história, quase tudo é explicado, menos a espada Totsuka. E sabe quem confirmou que ela é real? Orochimaru. O próprio Orochimaru disse que procurou essa espada a vida inteira. Isso prova que ela não é uma ilusão do Susanoo. Ela não é uma técnica exclusiva, ela existe no mundo físico também. Ela pode ser encontrada, ela pode ser estudada, ela pode ser passada adiante. E isso abre um leque absurdo de possibilidades. Uma delas é: Itachi pode ter deixado registro, anotações, pergaminhos, informações escondidas. Ele sempre foi meticuloso, sempre pensou em tudo, sempre deixou planos em aberto. Você realmente acha que ele simplesmente deixaria uma arma daquele nível sumir do mundo, sem deixar nenhum rastro? Outra possibilidade, e essa é ainda mais interessante: Orochimaru. Orochimaru sabia exatamente da espada, sabia que Itachi a possuía, e teve décadas para pesquisar, experimentar e principalmente procurar. Décadas. Você realmente acha impossível que ele tenha encontrado algo, que ele tenha descoberto pistas, fragmentos, registro ou até mesmo a própria espada? Agora vem a parte que explode a cabeça. E se a Totsuka for hereditária? E se, de alguma forma, ela só puder ser manifestada por quem carrega o DNA? E adivinha quem é a Uchiha mais próxima de tudo isso? Sim, exatamente ela, Sarada Uchiha. Ela ainda nem despertou Susanoo, mas todo mundo sabe que isso vai acontecer, é inevitável, é questão de tempo. E quando isso acontecer, nada impede que o Susanoo dela manifeste habilidades únicas, assim como as de Itachi Uchiha. Porque cada Susanoo reflete a alma do usuário, e a alma de Sarada é de proteção, é de sacrifício, é de responsabilidade. E agora segura essa: e se a espada que a Sumire ajudou a desenvolver para o Boruto for, na verdade, uma versão da espada Totsuka? Ou melhor, uma tentativa de recriar a Totsuka usando tecnologia moderna? Pensa comigo: Kashinkoji tem informações do passado, Sumire tem conhecimento científico, Boruto tem karma, Otsutsuki, genética alterada. Isso não é pouca coisa. E se Kashinkoji trouxe dados da espada Totsuka? E se Sumire usou isso como base, mesmo de forma inconsciente? E se a espada foi criada não para ser comum, mas para ser definitiva? E se o verdadeiro poder dela ainda não foi revelado? Isso não é pouca coisa. E se Kashinkoji trouxe dados da espada Totsuka? E se Sumire usou isso como base, mesmo de forma inconsciente? E se essa espada foi criada não para ser comum, mas para ser definitiva? E se o verdadeiro poder dela ainda não foi revelado? E se em determinadas condições ela for capaz de selar o que tocar? Isso explicaria tudo, explicaria por que essa espada é tão importante, explicaria por que ela parece diferente, explicaria por que ela foi feita pensando especialmente em Jura, explicaria por que ela é tratada quase como um trunfo final. E agora entra o detalhe poético: se Sarada empunhar a espada. Ah, mas todos nós sabemos que só Boruto, Sasuke e Sumire podem empunhar a espada. Sim, exatamente. E se na hora em que Sarada empunhar a espada, ela ter seu chakra drenado e, baseado nessas condições, algo dentro dela despertar? Vejamos, ninguém sabe ao certo como Boruto conseguiu o Jogan. E se essa espada foi passada para o Sasuke naquela ocasião em que o Itachi selou a Materazi nele? Porém, faltava algo nele que geneticamente foi passado para Sarada, e nela foi encontrada a hospedeira perfeita para tal espada despertar. Se ela ativar o Susanoo e, baseado na espada de Boruto, ela utilizar o mesmo conceito que já existe em seu Susanoo, e após isso essa lâmina se manifestar como parte do Susanoo, nós teríamos uma Uchiha com o poder de selar seus inimigos, exatamente como Itachi Uchiha tinha no passado. Seria a herança perfeita, o legado perfeito, a continuação ideal de tudo que Itachi representou, não em ódio, não em tragédia, mas em proteção. E convenhamos, ver Sarada selando Jura
com sua espada Totsuka seria simplesmente cinematográfico, seria simbólico, seria épico, seria emocional, seria aquele tipo de cena que arrepia, que marca, que entra para a história. E o mais importante, faria todo sentido dentro da narrativa, porque Sarada não é Itachi, e ainda bem. Ela é a evolução, ela é o resultado, ela é o futuro que ele nunca pôde viver. Uma Uchiha forte, consciente, livre do ódio e guiada pela vontade de proteger. E isso é poderoso demais. Agora eu quero saber de você. De verdade, você acha que Sarada pode herdar a espada Totsuka? Você acha que essa teoria faz sentido? Ou acha que isso é viagem demais da minha cabeça? Você gostaria de ver o Susanoo Oda Sarada com a espada Totsuka empunhada em suas mãos? Deixe a sua teoria aqui nos comentários, vamos conversar sobre tudo isso. E se você curtiu essa análise insana, já deixa seu like, se inscreve no canal Pausa Nerd e ativa o sininho para não perder nenhuma análise ou teoria que eu trouxer aqui no canal. E compartilha com seus amigos. Inclusive tem outro vídeo incrível aparecendo na sua tela agora mesmo, que com certeza você vai gostar. Clica nele, a gente se vê no próximo vídeo. Estamos juntos, galera. Fui!